conforme o teu querer. Que o Senhor venha falar, Senhor, o que precisamos ouvir, o que precisamos entender e aprender, Pai, mediante a tua palavra. Porque a tua palavra, Senhor, é que liberta. Querido Espírito Santo, que o Espírito dele descanse em ti. E que o teu Espírito descanse nele, Pai. Venha repousar sobre a vida dele, Pai. Usa ele, Senhor, como um canal de bênçãos, Pai, para falar aos nossos corações. Pai, nós te pedimos que os teus anjos, arcanjos, querubins, serafins, anjos de guerra, anjos flecheiros, Pai, já estejam, meu Pai, de prontidão, Pai, ao redor desta igreja, para repreender, meu Pai, toda ação do inimigo, tudo que o inimigo tentar, Senhor, para roubar a palavra, para que a palavra, Senhor, não venha penetrar em nossos corações. Querido Espírito Santo, acampa, Senhor, os teus anjos sobre este altar. Usa, Senhor, o teu filho com ousadia e com autoridade, Pai. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dê uma meditação. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, Senhor, nós só temos 50 minutos. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho que segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Vamos no versículo de número 25 em diante. Aleluia, Jesus. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Quem for encontrando aí, pode adorar, glorificando o nome do Senhor. Vai dando glória a Deus, você que já encontrou em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só 5 pessoas encontraram. Glória a Deus, sumiram. Quem for encontrando aí, continua glorificando e adorando o Senhor. O segredo aqui dentro é adorar. O segredo é glorificar o nome dele. Acompanhe aí comigo. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Só que aí, aliás, segura aí. Daqui a pouco nós vamos continuar lendo. Lucas, ele faz um relato muito importante para nós que declaramos ser servos do Senhor, porque aqui está um grande ensinamento de como realmente servir a Deus. Nós estamos falando de uma pessoa que se tratava de um cargo muito importante na religião judaica, que era alguém que fazia a multiplicação dos pergaminhos. Quando o pergaminho precisava de ser trocado, ele era responsável para fazer uma renovação. Quando um dos profetas, um dos mensageiros de Deus precisava do pergaminho, o responsável por essa função era o doutor da lei. Se houvesse um erro na escritura,
dentro das revelações, a pessoa que era responsável não era o sacerdote, não era o sumo sacerdote, era o doutor da lei. Ele tinha um cargo muito importante em zelar pela palavra. Ele era o zelador da palavra de Deus. Era ele que cuidava de todos esses detalhes. Isso não poderia passar por despercebido pela vida deste homem que se denominava como doutor da lei. E um desses homens se levanta diante de uma das ministrações de Jesus Cristo, tentando confrontar ou até mesmo afrontar o mestre. E dentro desse confronto e ao mesmo tempo uma afronta, ele faz um questionamento, ele faz uma pergunta a Jesus Cristo. Ele diz assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde ele fazendo uma outra pergunta. Ele disse assim, ó: que está escrito na lei? Como lês? Parou para pensar na pergunta de Jesus? Jesus disse assim, ó: o que está escrito na lei? Segura aí. Como lês? Jesus está dizendo, está escrito na lei de uma forma, mas quando você que é doutor, você que tem a responsabilidade de examinar as escrituras, vai ler, está escrito de uma forma, mas como você lê? Para quem está começando a caminhar agora com Deus, a resposta em forma de pergunta é para alguém que tem uma responsabilidade muito grande em tomar um grande cuidado quando vai examinar as leis. Está entendendo a importância de nós tomarmos cuidado quando nós abrimos a Bíblia e vamos examinar as Escrituras? Como você tem lido? Como você tem tratado este livro que está no teu colo, que está nas suas mãos, que está no teu punho neste momento? Como você tem lidado na questão da interpretação daquilo que você lê? Como está escrito e como você lê? Será que você lê da mesma maneira que está escrito? Será que você traz o verdadeiro sentido daquilo que a palavra de Deus quer dizer para você? Ou será que você lê e interpreta da maneira que você quer entender? Existe uma grande diferença entre você ler e interpretar da maneira que realmente é, e entre você ler e você interpretar da maneira que te agrada. Porque tem pessoas que usam a Bíblia para se defender. Tem pessoas que usam a Bíblia para se beneficiar. Tem pessoas que usam a Bíblia para se promover. Pega um versículo isolado e faz daquilo ali a Bíblia completa. Mas Jesus está dizendo para aquele que realmente tem um cargo muito importante dentro da igreja de Deus: me responda como você interpreta aquilo que está escrito. Como você lê o que está escrito? É para o seu benefício? É para se promover? É para se beneficiar? Ou você lê e interpreta da maneira que realmente tem que ser? Como uma correção na tua vida, como um puxão de orelha de Deus na tua vida, uma forma de Deus te alertar, de Deus te dar um chamado. O que você está dizendo não é a verdade do Evangelho. Como realmente você tem lido a palavra de Deus?
Porque a resposta dele foi essa: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus disse: respondeste bem, da maneira que está escrito dentro da linha das Escrituras. Faz desta forma e viverá. Que tipo de vida que ele está dizendo? O tipo de vida que o doutor da lei perguntou: a vida eterna. Ele disse: como eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse assim: faça desse jeito e viverá. E você vai viver a vida eterna. Então Jesus deu um caminho dentro de 2 mandamentos para que ele viesse herdar a vida eterna. Ele disse: ame teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, todo o teu coração, toda a tua força, e ame ao próximo como a ti mesmo, e viverá a vida eterna. Você viu como é simples alcançarmos a vida eterna? Basta você entender que para você ser salvo, você só precisa de amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todos, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse assim: a partir do momento que você entender isso, está garantido a vida eterna. Fácil, né? Do céu, né? Cumpre os 2 mandamentos primordiais da Bíblia e a vida eterna está garantida. Agora, se essa pergunta ela viesse até mim, se essa pergunta de Jesus viesse até você, será que dentro da nossa autoanálise a nós mesmos, será que nós poderíamos dizer, dentro desses padrões, desse pedido, dessa petição bíblica, a salvação já está garantida para mim, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu amo ao próximo também? Ou será que estaríamos correndo um risco de estarmos dentro da igreja e mandamentos? Não é só os 10 mandamentos, a Bíblia tem vários mandamentos, mas Jesus disse: cumpre os 2 e terá vida eterna. Cumprir os dois principais mandamentos e terá vida eterna. Será que eu, na minha capacidade cristã, eu estou sendo capaz hoje de garantir a eternidade nos céus, cumprindo esses 2 mandamentos? Ou será que se Jesus voltar para mim hoje, eu não fui capaz de cumprir 2 mandamentos e eu vou ser lançado na perdição eterna, na ira do furor de Deus? Irmãos, são só 2 mandamentos. Você simplesmente tem que parar de amar mais ao teu filho e amar mais a Deus, né? Deus em primeiro lugar. Então não coloca o teu filho em primeiro plano em amor. Você não pode amar o teu esposo, a tua esposa mais do que Deus, porque Deus ele tem que estar acima do teu casamento. Você não pode colocar o teu coração no carro ou na casa ou nos bens materiais ou na conta bancária, porque o primeiro mandamento é amar a Ele sobre todas as coisas. Então, a partir do momento que você troca os valores, automaticamente você está colocando esses valores na frente de Deus. Quantas das vezes você deixou de fazer algo para Deus, de servir a Deus, de estar na igreja, de se dedicar a Deus, porque você deu preferência a um passeio, a uma festa? Tem pessoas que colocam a festa como um Deus na vida dela. Uma balada, uma viagem na praia, uma coisa é você se programar
e você ir viajar. Chega lá na viagem, você não se esquecer de Deus. Você continuar com as suas atividades, vai lá, procura uma igreja, continue em oração, jejua, lê a Bíblia. Mas não tira férias de Deus. Porque a partir do momento que você tira férias para descansar e você se esquece de Deus, você colocou as férias em primeiro plano. A partir do momento que você compra um carro, Deus te abençoa com um carro, e você abandona os seus afazeres, a partir do momento que você é abençoado, alguém te abençoa financeiramente, e você deixa de estar em Deus, você deixa de estar em comunhão com Deus, porque você agora tem bastante dinheiro para gastar, você automaticamente está fazendo desse Deus prioridade, desse dinheiro chamado Deus prioridade na tua vida. É verdade, sim. Será que diante desse pequena análise que nós estamos fazendo aqui, será que nós somos capazes de garantir a nossa salvação? Ou será que nós temos colocado outras coisas como prioridade em nossas vidas e não Deus? Mas o engraçado é que o doutor da lei, o problema dele não era amar a Deus sobre todas as coisas. Esse doutor da lei, quando Jesus confronta ele, a gente percebe que dentro do contexto da história, o problema dele não era trocar Deus sobre valores na terra. Ele realmente amava a Deus sobre todas as coisas, esse homem. Sabe qual foi a dificuldade dele em alcançar a salvação? Não era trocar os valores entre Deus e as coisas do mundo. Às vezes, essa dificuldade está em mim, às vezes essa dificuldade está em você. Mas nesse homem não estava. E nós vamos falar sobre isso neste momento. Porque o questionamento dele no verso 29 é esse. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Daí o problema do doutor da lei. O problema dele não era dar prioridade a outros afazeres. Ele todos os dias estava no templo, se dedicava a Deus, o negócio dele era Deus, o amor dele, a paixão dele era servir a Deus, era cuidar das coisas de Deus, a paixão dele, o amor dele era cuidar das coisas da lei, zelar pela lei de Deus. E quando ele ouve falar de Jesus, ele vai até Jesus para tentar confrontar Jesus. Por quê? Porque tudo aquilo que ele tinha aprendido de maneira errada é confrontado com a verdade que Jesus prega. Só que na mente dele, Jesus, porque no entendimento dele, ele estava correto, ele é doutor da lei. Quem é Jesus? Quem era Jesus perto de mim, que sou doutor da lei? Perto do conhecimento que eu tenho, quem é esse homem? Nunca vi ele dentro do templo, nunca vi ele estudando as escrituras, agora aparece do nada pregando uma outra doutrina, uma outra regra, uma outra lei, um outro costume. É Deus. E ele vai até Jesus tirar satisfação dentro da palavra. Quando ele confronta Jesus, que Jesus confronta ele também. E quando Jesus confronta ele, Jesus confronta naquilo que ele realmente tem dificuldade. Jesus disse para ele assim, disse bem, faça isso e a salvação está garantida, filho. Ele disse, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Sabe por que ele está dizendo isso? Porque Jesus tocou aqui, quando Jesus disse, ama o teu próximo também. Mostra amor.
O segredo da salvação não é só amar a Deus. Eu amo a Deus, vou ser salvo. Não. Jesus não disse isso. A palavra não disse isso. Se você achar que você está com a sua salvação garantida só porque você dá prioridade para Deus, é onde você se engana. Porque a garantia de salvação é dar prioridade para Deus, para as coisas de Deus, e amar ao próximo. E quando ele pergunta para Jesus, Jesus disse assim no verso 30: descia o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, destes 3, te parece que foi, qual pois desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Só dele. Aleluia. Forte, né? Aleluia, Jesus. Para quem não conhece Samaria, Samaria é a capital de Israel. Para quem não conhece um pouquinho da história dos samaritanos, os samaritanos eram um povo dentro de Israel, um povo rejeitado. Por quê? Porque quando se funda a capital de Israel, chamada Samaria, ali existia alguns judeus e algumas pessoas que vieram de outros povos, moraram ali naquele lugar, na capital. Isso logo depois do reinado do filho de Davi, Salomão. Essas pessoas começaram a migrar para a cidade de Samaria, a capital de Israel. E aquelas pessoas que estavam ali começaram a ter envolvimento com os judeus de Samaria. E ali não foi só um envolvimento de negócios e de amizade, mas houve propósito de relacionamento, casamento. E nasceu os mestiços, os judeus, filhos dos judeus legítimos com pessoas de outros povos. E aquele povo da cidade de Samaria era rejeitado pelo demais de toda a nação. E o porquê que eles foram rejeitados? Porque Deus tinha dito aos judeus para que eles não casassem com as filhas dos outros povos, não se misturassem com as filhas dos outros deuses, porque era um alerta. A partir do momento que isso acontecesse com o povo escolhido, eles levariam o povo a se corromper diante de Deus. Eles trariam outras culturas e automaticamente, futuramente, Israel estaria adorando a outros deuses.
ou mistificando a religião judaica. E no momento que isso aconteceu, as outras tribos que estavam ali ao redor de Samaria se levantaram contra os samaritanos, contra aquele povo que estava ali na capital de Israel. E no momento que isso começa a acontecer na capital de Israel, a palavra começa a se cumprir. Porque os samaritanos, eles até adoravam a Deus, mas de uma forma mística. E todas as demais tribos começaram a contemplar isso. E quando eles chegavam até Jerusalém, né, até a capital de Judá, que era Jerusalém, para adorar a Deus no templo, no grande templo, conhecido como o Templo de Salomão, quando eles chegam até a capital de Judá, em Jerusalém, eles são rejeitados dentro do templo. Os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, rejeitam o sacrifício dos samaritanos. Não permite que eles entrem dentro do templo para adorar a Deus. É por isso que Jesus, quando ele vai confrontar o doutor da lei, ele confronta colocando o samaritano na história. Por quê? Porque o único que não estava autorizado pelo doutor da lei a entrar no templo era o samaritano. De toda Israel estava todos autorizados a pegar. O único momento que o doutor da lei endurecia o seu coração diante da humanidade é quando ele via um samaritano indo até o templo em Judá. E quando Jesus vê a oportunidade de tratar isso dentro do sentimento desse homem, ele não perde tempo. Porque quantos de nós não queremos ser privilegiados e achamos que Deus não vai privilegiar o irmão, não vai privilegiar o fulano da família, não vai privilegiar fulano do bairro, porque essa pessoa é terrível, adora outros deuses, não quer saber nada de Deus, blasfema, persegue os cristãos e tudo mais. Seja verdadeiro, quantos políticos, se você tivesse o poder hoje, você mandava para o inferno? Se Deus te desse o poder hoje, falava assim, ó, você tem a autoridade de mandar 1000 pessoas para o inferno, quem seriam os primeiros? Pronto, já foi um para o inferno, quem mais? Você está entendendo? É dessa maneira que o doutor da lei tratava os samaritanos. Se tivesse alguém que eles poderiam condenar ao inferno, com certeza seria o samaritano. Mas isso não está no meu entendimento, não está na capacidade do bispo Alex, não está na sua capacidade de condenar alguém ao inferno, de dizer quem é bem recebido por Deus ou não, quem vai ser abençoado ou não, quem vai ser próspero ou não, quem vai ser liberto ou não, quem Deus vai, na vida de quem Deus vai agir ou não. Não está na minha capacidade. Não cabe a mim decidir isso. Aleluia, Jesus. E Jesus estava querendo mostrar isso para esse homem. Não cabe a você decidir quem adora ou quem não adora, quem presta sacrifício ou quem não presta, quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Mas o nosso comportamento muitas das vezes é totalmente diferente do que nós pregamos. Porque o nosso comportamento no dia a dia dá a entender que o poder de decisão entre o céu e o inferno está nas nossas mãos. Mas o poder da decisão entre o céu e o inferno não está na minha mão, não está nas tuas mãos. Esse poder nunca fugiu e nunca vai fugir do controle da mão de Deus. Aleluia, Jesus. Está entendendo? Glória a Deus. E Jesus disse assim para ele: havia um homem que ele estava indo em direção
direção a Jerusalém. Ele estava dizendo, ele estava indo em direção ao templo. Quando ele diz ele estava indo em direção a Jerusalém, ele estava dizendo, ele estava indo à capital de Judá, prestar sacrifício a Deus. Por que ele não usou a capital de Israel, Samaria? Porque aquele doutor da lei entendia que ali não era lugar de adoração. O samaritano dizia que em Israel era lugar de adoração. E os judeus em geral diziam que lugar de adoração era em Jerusalém. E vivia uma guerra dizendo que a adoração em Israel era inválida por Deus. Deus não recebia adoração em Israel. O único lugar aprovado em você adorar a Deus era em Jerusalém, capital de Judá. E naquele momento, Jesus disse para ele, havia um homem que ele estava indo até a capital de Judá adorar a Deus. No meio do caminho havia salteadores, havia ladrões, e acabaram saqueando tudo dele, roubando tudo daquele homem. Deram uma surra nele e deixou ele meio que quase desmaiado no meio da travessia do caminho. E Jesus queria mostrar para ele, entre todos esses, que esse viajante encontrou no meio do caminho, quem realmente amou ele como próximo. E Jesus estava querendo mostrar para ele, ó, no meio da travessia desse viajante, esses salteadores, ele mostrou compaixão com o viajante? Ele amou o viajante? Ele amou o viajante? Não. Sabe o que ele fez com o viajante? Ele tomou proveito. Ele roubou. Ele agrediu. Ele deixou o cara quase como que desmaiado. O comportamento daquele homem verdadeiramente não mostrou compaixão nenhuma com aquele. A falta de companheirismo no meio desse trajeto já deixou bem claro que o salteador, ele não tem amor ao próximo. O que Jesus estava dizendo? Não adianta você estar dentro da igreja e ter esse comportamento com o teu irmão, ser agressivo com ele, você prejudicar ele de alguma forma, você tomar proveito na bênção dele e fazer com que aquilo que era dele se torne seu. Se você pegou emprestado, não devolva. Isso é roubo. Aleluia a Deus. Se tem dono, devolva. Aleluia, Jesus. Se não é teu, devolva. Ei, devolva. Porque esse não está na lista dos misericordiosos. Sabe por quê? Porque esse sentimento de o que é meu e o que é teu é meu também, não entra dentro da misericórdia de Deus. Ei, o que é meu, o que é teu é teu. Glória a Deus. Aleluia. Não tem esse negócio de eu fingir que esqueci que é seu. Eu esqueci que tem dono. Se tem dono, irmão, tem que te devolver. Aleluia. Se tem dono, não tem nem que pôr a mão. E se eu tiver alguma coisa que é sua, eu tenho que te devolver. Porque às vezes a pessoa esquece. Bispo, o que é meu é Deus, tá? Nós somos um só.
Você quer casar, tá com tua esposa, tá com a tua esposa, olha para ele e fala uma coisa, fala, o que é meu é teu. E o que é teu é meu. Pode falar. É. Tudo mesmo? Porque você, sim, tudo. Menos o chocolate, né, bom? O chocolate dá briga, tá? Parece que o chocolate é na tua casa, pra você ver. A briga não é. É onde a gente vê até onde a pessoa está afiada na palavra. É, Deus. É. Aleluia. Tá vendo? Teve um glória ali. Tá vendo? E aí Jesus, ele disse assim, ó. Logo em seguida, no mesmo trajeto, um sacerdote, alguém muito importante dentro do templo, alguém que, pela chamada, pelo cargo, provavelmente ele vai tomar uma atitude, um posicionamento que todos nós esperamos diante desse ato. Ele vai passar ali, o rapaz está caído, está quase desfalecendo. E o papel do sacerdote é o quê? Estender as mãos, ajudar, socorrer. Ele é conhecedor da palavra, ele é pregador do evangelho. É ele quem apresenta o sacrifício do povo, é ele que se sacrifica pelo povo e leva as coisas até Deus. É ele o intercessor entre Deus e o povo. Ele é o mediador entre Deus e o povo, o sacerdote. É ele quem dobra o joelho e fala: Deus responde, Deus socorre, Deus vai lá e cura. Provavelmente, ele como sacerdote, se a oração dele é Deus vai lá e levanta o caído, provavelmente ele vai ver esse cara caído e ele vai levantar. Ele vai ver esse homem ferido, provavelmente, quando ele olha, ele fala assim: Deus cura as feridas. Quando ele vê, eu não tenho dúvida, ele vai lá e vai curar as feridas desse homem. É Deus. Glória. Quando Jesus disse assim, quando o sacerdote passa pelo mesmo caminho e vê aquele homem desfalecido, ele passa de largo. Sabe o que é passar de largo? É a pessoa está ali, aí você passa do outro lado, você passa de longe, de largo. E quantas das vezes nós vemos alguém caído no meio da rua? Época de frio agora. Época de frio. Tem muitas pessoas debaixo do viaduto uma hora dessa. Tem? Da sua casa para cá, você passou próximo a algum viaduto? Passou próximo a alguma cracolândia por aí? Passou próximo a uma pessoa que está em situação de rua? Se você passou e você passou de largo, como você está se vendo? Mas ontem eu passei de largo, bispo. Ontem eu não passei de largo, mas semana passada tinha alguém na mesma situação da história desse homem e eu passei de largo. Há um mês atrás não, mas eu já fiz muito isso. Já vi muita gente cair no meio do meu caminho e eu passei de largo, atravessei, dei a volta. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Você ainda não entendeu o que é o Evangelho na tua vida. O Evangelho ainda não se enraizou aqui dentro de você. Porque o dia que você conseguir enxergar aquele caído e você estender a mão e tirar daquela situação, você vai entender que o problema não está em quem está caído, o problema está em quem está passando de largo. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele só precisa de uma mão para se levantar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele só precisa de alguém com essa atitude. Está se vendo nessa história, Flávio? Está mesmo?
Para quem não conhece a história desse casal, eles viveram nessa situação. Outra hora a gente passava fazendo o evangelismo de rua nas madrugadas e eles estavam lá. Quantos não passaram de largo? Quantos com a Bíblia debaixo do braço não passaram de largo? Quantos conhecedores da palavra, conhecedores da verdade, viram pessoas em situação de rua e passaram de largo? Que belo sacerdote você é. Que belo pregador do Evangelho você é. Que belo servo de Deus você é. Porque Jesus quer mostrar o que é amar ao próximo. Porque o problema daquele homem não era amar a Deus sobre todas as coisas, era amar ao próximo. Aí Jesus disse assim, ó, deixa o sacerdote de lado, vamos falar do levita. O levita é aquele que zela pela obra, não é aqueles que cantam. Eles cantam, mas eles zelam pela obra. Aquele que abre porta, fecha a porta, limpa a igreja, limpa o banheiro, cuida das crianças, cuida dos adolescentes, cuida dos casais, cuida do solteiro, cuida da viúva, cuida da Santa Ceia, cuida do Ministério de Louvor, cuida da mesa de som, cuida dos projetos de rua, dos projetos dos lares, cuida de todas as áreas, cuida da parte de missões. Esse é o zelo por aquele departamento que ele cuida. E aí Jesus disse assim para ele, assim, ó, no mesmo caminho passou o levita. E o levita também passou de largo. Será que o levita entendeu qual é o propósito dele na casa de Deus? Qual é o propósito dele no ministério que Deus entregou para ele? E você, será que você entendeu o propósito de Deus entregar o ministério espiritual nas tuas mãos? Será que você entendeu? Será que você entendeu? O propósito de você servir a Deus, de você andar com a Bíblia debaixo do braço? De você declarar para o mundo que você é de Cristo? Às vezes, quando tem uma convocação, quando tem um convite, quando tem um propósito, as primeiras pessoas a ignorar o propósito, o convite, a convocação, somos nós que declaramos ser levitas da casa de Deus, sacerdotes da casa do Senhor. Isso só prova que nós não entendemos ainda o motivo, que nós não entendemos o motivo principal de nós servirmos a Deus. Porque o motivo principal não é vir aqui pregar. Fazer o que eu estou fazendo aqui é fácil. Preparar uma mensagem e trazer ela. Sabe qual é o motivo principal? É a prática do que eu estou pregando. A parte mais difícil de se concretizar dentro do Evangelho não é pregar o Evangelho, é praticar o que foi pregado. É Deus. Aleluia, Jesus. A bispa essa semana falou para mim, você já não é mais o mesmo, você só vive cansado. Ele falou assim, essas obras sociais deixam você mais velho. Que até triste com a profecia dela, ou com a revelação. Você nem foi profecia, revelação. Eu sei que eu não recebi. Mas por um lado, é gratificante saber que você está se desgastando, não mais no mundo, mas para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, fique feliz em se desgastar para Deus, sabe por quê? Quantas madrugadas você não virou no pancadão? Lá, na rede. E você estava se desgastando. Mas hoje não. Hoje você tem que se desgastar para Deus. Hoje o propósito
é se desgastar para Deus. Aleluia, Jesus. É não colocar entendimento, não colocar limites para servir a Deus. Deus. Ah, eu não vou porque eu estou com dor de dente. Pelo amor de Deus, você estava cheirando farinha com dor de dente. Cheirava farinha 5 dias direto com dor de dente. Agora, para ir para o culto, você não vai porque está com dor de dente. Dor de dente nunca foi impedimento para você fazer nada. Você sabe disso. Muito menos para servir a Deus. Desde quando dor de dente te parou numa cama? Fala para mim, seja verdadeiro. Desde quando dor de dente te deixou deitado numa cama? Quando se tratava da balada? Agora você vem falar que não vai fazer algo para Deus porque você está com dor de dente? Sai do muro. Sabe por quê? Porque o muro não é indecisão, o muro já é do diabo. Você não vai para a igreja porque você está com o rosto inchado. Eu falei, a minha cura não está aqui dentro de casa não. A minha cura está lá, eu vou buscar minha cura. Quem precisa da cura tem que estar aqui, ó. Não adianta ter casa. Dor de dente não pode te parar. Aleluia, Aleluia. Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Teu marido não pode te parar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tua esposa não pode te parar. Aleluia, Jesus. Quantas das vezes, quando você estava no mundo, tua esposa conseguiu te parar para ir pro futebol? Quantas vezes ela te parou para você ir tomar cerveja com os amigos? A voz dela nunca teve força nessas horas. Mas agora, para ir para a igreja, ela consegue te parar. Aí Jesus disse assim para ele: sabe aquele que você não dá nada, que você não permite nem se achegar diante do templo para prestar um sacrifício e adorar a Deus? Aquele povo que mora em Samaria. Um homem sai de Samaria e ele passa pelo mesmo caminho. Aquele homem que todos dizem que ele não serve para Deus, que ele não serve nem para entrar dentro de uma igreja, que Deus não o ouve, que Deus não vai mudar a história dele, não vai mudar, porque você se julga mais santo que ele. Esse homem ele passa pelo mesmo caminho. E esse homem, pelo qual o tanto é discriminado, é ele que estende as mãos. E no momento que ele estende as mãos, ele passa o óleo, ele limpa todas as feridas. Glória a Deus. Ele coloca em cima do teu cavalo e leva para um lugar de repouso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para o que ele estava fazendo, ele sai fora do teu trajeto e ele fica um dia dando atenção para aquele homem. Oh, Jesus. E ele vai embora no outro dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele paga toda a despesa daquele homem e diz: na volta, se precisar, se você tiver mais gasto com ele, pode colocar na minha conta. Irmão, vamos ali fazer uma oração.
Eu estou muito apressado, não dá. Bom, vamos ali fazer uma visita, mas eu estou indo para o churrasco agora. Vamos ali para a igreja, vamos ali cultuar. Eu estou tão atarefado. Essa atitude do sacerdote do levita. Por isso. Eu estou cheio disso, estou cheio daquilo, não dá. Pois Jesus disse que o samaritano parou o seu trajeto, ficou um dia lá na hospedaria. Com alguém que ele nem conhecia. Ele parou um dia de trajeto para ajudar, estender a mão para alguém que ele nem conhecia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E você não consegue parar meia hora para fazer algo para Deus. Você que se julga sacerdote, que se julga levita, você não consegue parar uma hora o que você está fazendo para servir alguém. Pois eu quero te dizer que o samaritano, aquele que é desprezado, que todos dizem que ele não tem espiritualidade nenhuma para fazer nada, ele parou um dia. E na volta, ele ia parar lá de novo. Na volta ele ia parar lá de novo. Glória a Deus. Ele não ia passar direto, não. Se eu passar lá e tiver demônio de novo, é mais um dia. E tiver que curar as feridas, é mais um dia que eu vou me atrasar. Qual é o seu tempo para Deus? Qual é o seu tempo para a obra? Qual é o seu tempo para você aprender a amar o próximo? É Deus. Porque não tem como você amar ao próximo se você não se dedicar o seu tempo ao próximo. Sabe quando você aprende a amar a Deus? Quando você dedica o seu tempo para Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não foi assim que você aprendeu a amar a Deus? Você parou algo que você estava fazendo na tua vida e agora você se dedica a Deus. E esse amor ele vai crescendo a cada dia. E você aprende a amar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse escriba aprendeu a amar a Deus. Sabe por quê? Porque ele dedicava o tempo dele para Deus. Mas ele nunca parou para dar o tempo para o próximo. Ele só queria fazer para Deus, ele não queria fazer para o próximo. Jesus disse: você não aprendeu a amar o próximo. Como que você vai alcançar a eternidade? Porque você tem que estar perfeito nesses dois mandamentos. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí você critica o samaritano. O que o samaritano está fazendo? Ele está lá do jeito dele, adorando a Deus lá no templo. E ele também está evoluindo, porque ele está investindo no próximo. Glória a Deus, aleluia. Ele está aprendendo a amar o próximo. E você? O que você tem feito diante dessa situação? Sabe o que eu aprendi com isso? Quando Jesus ele traz a lei diante do doutor da lei. Eu aprendo que a lei ela não salva. Ela simplesmente me mostra o caminho do certo e do errado para que eu alcance salvação. A lei nunca veio para salvar. Ela só me veio para abrir meus olhos. O que eu estou fazendo de certo e o que eu estou fazendo de errado. O que você tem feito de certo e o que você tem feito de errado dentro da lei? Porque até em questão do próximo, nós temos que aprender dentro da lei. Nós não aprendemos só em questão de Deus dentro da lei.
Em Romanos capítulo 3, verso 20, está escrito assim, ó. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pela obra da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Então, todavia ela veio para me mostrar o caminho do certo e o caminho do errado. A lei só veio para essa afinidade, para esse objetivo, para mostrar para mim e para você o caminho das coisas certas e o caminho das coisas erradas. Agora imagine o camarada há anos, desde criança, desde pequeno, dentro da igreja, achando que estava no caminho certo. E Jesus chega e fala para ele, ó, você perdeu o tempo dentro da igreja, meu camarada. Porque todavia você estava no caminho errado. Você achando que estava no caminho certo, achando que estava fazendo para Deus, que estava agradando a Deus. Sabe por que eu preciso da lei? Ela me protege de ir para um caminho de sofrimento. Quando eu analiso a lei, quando eu começo a ser um bom leitor da Bíblia, e eu analiso o que é lei sobre a minha vida, eu entendo que a lei só vem para me proteger das coisas ruins. Ela não vem para me condenar. Ela não vem para expor o meu pecado. Ela só vem para mostrar para mim se eu escolher o caminho errado, eu vou ter a lei da semeadura e eu vou colher frutos más, frutos amargos. A lei, ela me dá os dois caminhos. Ela me dá a opção de colher coisas boas e de colher coisas ruins, de colher frutos doces e de colher fruto amargo. E aí sabe o que eu faço? Eu entro no momento da graça e eu esqueço da lei. E eu digo que a lei não é válida, a lei não vai me levar a lugar nenhum, porque Jesus morreu por mim na cruz, então eu tenho que abolir a lei, eu tenho que anular a lei na minha vida. A lei não serve mais para mim praticar, não preciso. Por quê? Porque eu já tenho a graça. Ei, a lei só quer abrir os teus olhos. A lei só quer mostrar que você está fazendo o caminho errado. A Bíblia diz que quando você entende a obediência pela lei, as bênçãos correm atrás de você. Você não fica correndo atrás de bênçãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. A bênção ela começa a te alcançar. Sabe o que é isso? Significa que você está na frente e a lei vem vindo atrás, correndo atrás de você, para te alcançar e abençoar. Glória a Deus. Não é você quem está atrás, é as bênçãos que estão atrás. E quando você começa a obedecer a lei, as bênçãos se tornam mais próximas de você. Não é porque você vai andar para trás, você continua na sua caminhada para frente, mas as bênçãos começam a acelerar os passos para te alcançar. Quando você entra em desobediência, você vai se distanciando das bênçãos. Você entendendo o que a lei quer te ensinar? Que Deus tem bênção para todos nós. Basta nós obedecermos a lei. Basta nós entrarmos na obediência da lei. A lei só nos protege de uma vida miserável. Que sem profecia e sem lei, o povo se corrompe. Sabe o que ele está querendo dizer? Quando nós não obedecemos a lei, nós estamos corrompidos. Quando nós paramos de obedecer a lei de Deus, nós estamos nos corrompendo.
Então, quando a Bíblia diz não, não vai, não faça, não pega, Deus não está sonegando. Deus não está negando. Deus não está limitando. Deus não está impedindo. Ele só está alertando. Porque afinal ele deu livre-arbítrio. Quando dentro da lei está dizendo não vai, não faça, ele não está te proibindo. Porque se fosse uma proibição, ele ia colocar uma cerca, você não conseguiria atravessar. Mas na Bíblia diz: não vai, não faça, não pega, não fale, não amaldiçoe, não inveje.